Um testemunho especial. Graça e paz, irmãos, amigos e guerreiros em Cristo. Sejam todos bem-vindos ao canal. Neste devocional, irei contar um pouco de um testemunho meu em que tem a ver com esse devocional. Mas antes de lermos Atos capítulo 3, versículo de 1 a 10, gostaria de convidá-los a estar conosco neste canal. E também a curtir, comentar, pedir suas orações ou enviar esse link abençoando o canal e mais pessoas possam estudar conosco. Não esqueça de ativar o sininho para que o YouTube envie a você cada vídeo aqui postados. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que estavam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhe esmola. Pedro e João olharam bem para ele e, então, Pedro disse: "Olhe para nós." O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, ande." Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se e, imediatamente, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Aprendemos que os apóstolos tinham uma vida de oração, pois é uma das bases da igreja primitiva. Os 3 horários fixos do judaísmo eram às 9 horas, 15 e ao pôr do sol. E estavam eles exatamente indo orar no templo no período do sacrifício, que era às 15 horas da tarde. E a entrada predileta deles era a Formosa, ou alguns chamam de Nicanor. O primeiro milagre de Pedro pós a ascensão de Jesus deu ousadia a ele na sua segunda pregação. Ele sabia que o Espírito Santo estava com ele e Jesus disse que eles, os apóstolos, iriam fazer muitas obras e até maiores que as dele. João capítulo 14, versículo 2, Jesus diz que em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Mas é evidente pela compreensão do texto e contexto que Jesus tinha em mente a extensão da obra de Deus e não o tamanho e qualidade dos sinais que operava. E, diga-se de passagem, só Ele mesmo para operar coisas tão grandiosas e únicas. Então, podemos exclamar que as obras maiores que Jesus expressa que seus servos fariam foram a expansão do reino de Deus. Jesus teve um ministério bem restrito em termos territoriais e tempo aqui na terra. Mas, logo após o seu retorno aos céus e a vinda do Espírito Santo, vemos que os discípulos alcançaram quase todo mundo da época pregando o Evangelho do Reino. E nestes textos, vemos os apóstolos fazendo essa obra e curando pessoas em nome de Jesus, curando instantaneamente o aleijado sobrenaturalmente. E este foi com eles ao pátio do templo, louvando a Deus. Interessante também é que o povo reconheceu ele quando andando e louvando a Deus. Dá-nos a entender que ele era acostumado a louvar a Deus sempre à porta do templo, a chamada Formosa. Que possamos, amados irmãos e irmãs, ter fé como os apóstolos.
crer no impossível aos nossos olhos e agir com a verdadeira igreja do Senhor. E onde vermos pessoas precisando algo e pudermos fazer, não negarmos, pois Deus abençoa a quem abençoamos. Amém? E termino com um testemunho particular, em que eu estava em uma rua chamada 7 de Setembro, aqui em Curitiba, para fazer uma obra social e entrega de alimentos, águas e alguns sucos. Depois de entregar para vários moradores de ruas que existem naquele local constantemente, eu me deparei com um senhor que estava com as pernas inchadas. Ele estava encostado na chamada Praça do Japão, em um quiosque. E eu, como fiz com os demais, eu lhe perguntei se ele gostaria de comer ou beber algo também. Ele me disse que antes de responder, queria me fazer uma pergunta. Eu disse, tudo bem, pode fazer. Ele então me pergunta se foi Deus que me enviou para estar ali com ele. Aquela pergunta me deixou bastante chocado e emocionado, espiritualmente falando. E eu disse que sim, foi Deus que me enviou para estar ali com ele naquele momento. Então ele começa a chorar, coloca as mãos no rosto e chora igual uma criança. E eu estava ali junto com ele chorando. E logo após, quando ele retoma, eu pergunto a ele se ele me deixava eu orar por ele. Ele disse que sim. Então eu orei por ele e acabei deixando todos os demais alimentos que era para ser entregue. E acredito, irmãos, que aquele momento foi mais especial para mim do que para ele. Isso se ele não foi um anjo do Senhor que estava ali para me dizer que Deus estava comigo naquela distribuição. Quando eu leio na Bíblia sobre curas, milagres, ajuda social, eu me lembro de vários outros testemunhos que eu tenho. Mas isso foi específico para mim e eu louvo a Deus por aquele momento. Desde então, a obra social eu tenho um testemunho novo e irei contar a vocês um pouco a cada momento. Mas, com certeza, não paro de fazer obra social particular, principalmente em que só eu e Deus e a família, lógico, sabe daquele momento. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor Deus, eterno Pai, louvado e exaltado seja o teu nome. Obrigado, Deus, por chegar na tua presença em nome de Jesus e agradecer pela leitura da tua palavra. E acredito, ó Deus, que aquele milagre que Pedro fez deve ter, ó Deus, deixado ele tão feliz, tão, ó Deus, emocionado, porque o Senhor estava com ele. E a certeza que ele tinha tanta que o Espírito Santo estava ali acompanhando ele, que ele foi na sua palavra, lá a sua segunda pregação, exatamente, ó Deus, para demais líderes apostólicos ali dos fariseus, saduceus, escribas em geral, Pai. E, Pai, aquele testemunho meu também foi algo espetacular, que eu sou assim como Pedro deve ter sentido, eu senti também algo muito especial. Ajudar pessoas, a gente gosta, a gente ama de fazer isso, mas mostrar ali que o Senhor estava comigo, que o Senhor disse para ele, olha, eu vou enviar um servo meu aí para te dar algo. E eu estava ali sendo encaminhado, e não sabia eu que aquela ida não foi de mim próprio, sim o Senhor que tocou no meu coração para eu ir lá e entregar aquele alimento. E eu me lembro que naquele dia teve vários empecilhos, vários obstáculos, mas eu senti no coração de estar contigo naquele momento e fui entregar, mesmo diante de tantos obstáculos, e louvado seja o Senhor, porque ali para mim, foi muito importante, Pai. Obrigado, Deus, por esse momento de oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que Deus abençoe. Tenham todos um excelente dia e até amanhã, se Deus o permitir.